Tudo bem, pessoal? Nesse bloco, que vai ser o encerramento aí da unidade didática 2, aspectos estruturais da LOA, a gente vai falar sobre créditos adicionais. Primeira coisa que você vai se perguntar é, poxa, mas a elaboração da LOA ocorre na primeira etapa do ciclo orçamentário. O que é que créditos adicionais tem a ver com a elaboração da LOA? Diretamente nada, certo? Porém, quando a gente elabora a LOA, certo? Um dos artigos da LOA é autorizando a abertura de créditos suplementares até determinado limite. E nesse momento, quando a gente elabora a LOA, a gente cita quais são as fontes de créditos adicionais que você vai autorizar a abrir créditos suplementares até determinado limite. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento técnico para saber o que são créditos suplementares, quais são as fontes de créditos adicionais, para calcular corretamente essas fontes, para na hora que você elaborar o artigo da LOA que autoriza a abertura de créditos suplementares até determinado limite, você faz com devido rigor técnico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que durante a execução da LOA, você vai abrir créditos adicionais. E os créditos adicionais, eles seguem um rito muito próximo da elaboração da LOA. Você vai enviar um projeto, no caso dos créditos suplementares especiais, um projeto de lei, vai enviar esse projeto de lei para o Legislativo vai analisar, vai aprovar, volta para a sanção do chefe do Executivo e é incorporado ao projeto de LOA, perfeito? Que agora vai ser a LOA de verdade. Então vamos lá. Então, fontes de créditos adicionais. São 3 tipos de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos adicionais, eles visam o quê? Eles visam você, no caso dos créditos suplementares, reforçar uma dotação que está insuficiente. E no caso dos créditos especiais, criar uma nova dotação. Aqui estão as finalidades: suplementar, reforço de dotação; especial, para criar uma dotação para a qual não existia; e extraordinário, destinado a despesas urgentes e imprevistas ou imprevisíveis, como guerra, comoção interna, calamidade pública. Os créditos suplementares especiais são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Então, normalmente, como é que funciona nos estados e nos municípios? Normalmente, você tem um projeto de lei que autoriza a abertura de um crédito suplementar especial e, na sequência, você tem um decreto regulamentando essa lei. Na prática, isso é desnecessário, porque você vai ver que um projeto de lei de um crédito suplementar especial, ele é muito simples. Então, não teria necessidade desse decreto. No âmbito federal, na LDO é colocado um artigo que diz, com a própria abertura, com a própria publicação da lei do crédito suplementar especial, o crédito suplementar especial já surte o efeito desejado. Ele não precisa de um decreto. Daqui a pouco eu vou explicar esse slide. Voltando. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis. Isso aqui é a tal da fonte. Daqui a pouco a gente fala sobre as fontes. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. E os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos créditos especiais e extraordinários. Ou seja, se eu abro um crédito suplementar, ele morre naquele exercício. Se eu abro um crédito especial ou extraordinário, nos últimos 4 meses, eu consigo reabrir ele no exercício seguinte. Isso tem a ver com quem? Isso tem a ver com o princípio da anualidade que a gente viu na unidade didática 1. Agora vamos falar um pouco da legislação federal. No âmbito federal, de acordo com a Constituição, é vedado abrir crédito suplementar ou especial sem indicar a fonte e sem prévia autorização legislativa. Os créditos especiais extraordinários, em regra, eles terão vigência no exercício, salvo se eles forem promulgados nos últimos 4 meses. E o crédito extraordinário somente será admitido para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62 da medida provisória, que trata de medida provisória. E aí, créditos extraordinários são os destinados às despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública, serão abertos por medida provisória no caso federal e por decreto do Executivo nos demais poderes. Agora a gente vai para a LDO. Então, esse é o artigo que eu falei, que evita a burocracia.
Os créditos que trata esse artigo, que são os suplementares e especiais, aprovados pelo Congresso Nacional, serão considerados automaticamente abertos com a publicação da respectiva lei. Esse parágrafo desse artigo é muito importante justamente para, no âmbito federal, evitar aquela historinha. Eu abro um crédito suplementar ou especial por lei e depois eu preciso de um decreto. Não tem necessidade desse decreto. Então, é uma orientação que até passo para os nossos alunos que estão aqui no nosso curso, relacionadas a, se você faz parte do estado ou município, e se o seu estado ou município tem a prática de elabora um crédito, envia um projeto de crédito suplementar ou especial para o legislativo. E depois que o projeto volta, esse projeto já se transformado em lei, você publica, sanciona e publica. Não tem necessidade de você ter um decreto para isso aí. Não tem necessidade. Perfeito? Então vamos lá. Mas para isso é importante. Para isso você precisa fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Você precisa colocar na LDO esse mesmo artigo que está aqui na União. Vou até voltar no artigo para não ter problema. Esse artigo e esse parágrafo tem que estar na sua LDO. Se esse parágrafo e esse artigo estiver na sua LDO, pode fazer dessa forma. Se não tiver, não tem jeito. Lei, depois decreto. E aqui tem uma tabela resumo com todas as possibilidades em relação aos créditos suplementares e especiais extraordinários. Lembrando, qual é o nosso foco aqui? Primeiro, você saber que pode colocar na LDO um artigo desburocratizando o processo, principalmente em relação aos créditos suplementares e especiais. Segundo, na sua LOA, que esse primeiro agora eu falei de LDO, agora eu vou falar de LOA. Na sua LOA, você vai colocar um artigo autorizando a abertura de créditos suplementares até determinado limite. Lembrando que créditos suplementares é apenas para reforçar a dotação. E aí você vai ter que indicar na LOA qual o percentual que vai vir de cada fonte. Perfeito? Então vamos lá? Fontes de créditos adicionais. Tradicionalmente existem 4 fontes de créditos adicionais. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação total ou parcial de dotações e os produtos de operação de crédito atualizada. Então, essas são as 4 fontes de créditos adicionais, certo? Então, a partir dessas fontes, na hora que você for na sua LOA colocar, olha, eu estou autorizando a abertura de créditos suplementares até determinado limite. Qual o limite? 10% de anulação de dotação, 15% mediante operação de crédito, 5% oriundo do superávit financeiro, do balanço patrimonial do exercício anterior. Então, tudo isso você pode colocar já no artigo da sua LOA, que autoriza previamente a abertura de créditos suplementares. Outro inciso, 15% a partir do excesso de arrecadação, e por aí vai. E aí é que ele fala como é que você calcula o superávit financeiro. O superávit financeiro, basicamente, você vai calcular da seguinte forma. Você vai pegar o balanço patrimonial do ano anterior, então se você está em 2020, você vai voltar no dia 31 de dezembro de 2019, vai pegar o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Você não precisa ser a pessoa que vai fazer isso. Você pode pedir para o contador da prefeitura ou para o contador do estado passar esse cálculo para você já ter uma noção de quanto é esse superávit financeiro na série histórica. Lógico, se você está, por exemplo, em 2019 e você está elaborando a LOA para 2020, você não vai ter o superávit financeiro do dia 31 de dezembro desse ano. Mas você pode ter uma noção em relação ao ano passado e no ano retrasado. Então, com base na série histórica, você já sabe que, em média, sobram tantos reais de superávit financeiro. E aí você pega 10% desse valor e coloca na LOA como possível fonte para abrir créditos suplementares. Se tiver superávit financeiro, que você vai pegar a partir do ativo financeiro menos o passivo financeiro. Só que você tem que lembrar que existe o princípio da anualidade e você pode reabrir créditos especiais e extraordinários. Os créditos extraordinários e especiais que você reabre, que veio do ano anterior, esses créditos você abate do superávit financeiro. Perfeito? Você tem um excesso de arrecadação, você pode até colocar o excesso de arrecadação como fonte de crédito suplementar, já na LOA, mas eu digo para você, o excesso de arrecadação ele é muito volátil. Então, o excesso de arrecadação ele é uma fonte de crédito adicional, você pode usar ele, mas eu entendo que o excesso de arrecadação é o que justamente vai contribuir para você bater
a sua meta de resultado primário. Então, eu, como gestor, se eu estivesse na posição de gestor, eu não gostaria de usar sempre o excesso de arrecadação. Eu deixaria para uma emergência. Porque é importante que eu tenha um excesso de arrecadação, porque se eu estiver tendo excesso de arrecadação, significa que a minha receita está superando a minha despesa. Isso é um bom sinal, porque com certeza eu vou estar alcançando um resultado primário positivo. Se eu tiver um resultado primário positivo, com certeza eu estou caminhando para ter um resultado nominal positivo e eu vou estar conseguindo reduzir a minha dívida consolidada. Perfeito? E aqui mostra como é que a gente calcula. Então, se eu quiser o superávit financeiro para 2021, eu vou pegar o ativo financeiro de 2020 como fonte, né? Fonte. LOA 2021. Se eu quiser o superávit financeiro para LOA 2021, eu volto no ano de 2020. Aí eu pego o ativo financeiro do dia 31 de dezembro, menos o passivo financeiro do dia 31 de dezembro. Aí eu pego o saldo dos créditos especiais extraordinários, abertos após o dia 1º de setembro de 2020, sem operação de crédito vinculada. Aí eu calculo o superávit financeiro de 2020, que pode ser utilizado em 2021 para abertura de créditos adicionais. Essa primeira informação aqui, você obtém na área de contabilidade. Contabilidade. No setor de contabilidade, Secretaria da Fazenda. Essa parte aqui é com você. Você que é responsável pelo orçamento, você tem que estar acompanhando quais são os créditos especiais extraordinários que você abriu nos últimos 4 meses, quais desses créditos você não empenhou tudo e que você pretende reabrir no ano seguinte. Quando você for utilizar a fonte superávit financeiro, você deve considerar esses valores. Beleza? E lembrando, além de considerar os valores, você deve considerar a fonte. Então, suponha que a gente está em 2021 e eu quero o superávit financeiro para LOA 2021. Eu vou olhar para 2020. Quando eu olhar para 2020, suponha que sobrou lá R$100 mil de imposto. Esses R$100 mil de imposto, pode ter certeza, você não vai conseguir pegar esses R$100 mil e aplicar tudo em infraestrutura, porque existe a classificação por fonte. E parte dos recursos dos estados e dos municípios vão ser aplicados em saúde e educação. Então, eu já te garanto que desses 100 mil, em torno de 50 mil não vão estar totalmente à sua disposição. Eles vão estar vinculados a alguma finalidade do gasto, ou saúde, ou educação. E o restante vai estar um pouco mais livre. Por que eu estou falando isso? Para você não cair na armadilha, certo? Que é achar que tem 100 mil no caixa sobrando do ano passado e que você pode pegar esses 100 mil e gastar onde você quiser, ainda que seja uma área nobre. Ah, eu quero gastar tudo em saúde. Não pode, porque com certeza daqueles 100 mil, uma parte vai para a educação. Ah, eu quero gastar tudo em educação. Não pode, porque com certeza daqueles 100 mil, uma parte vai para a saúde. Então você tem que respeitar, além de você ter o volume financeiro, você tem que respeitar o destino de cada gasto daquele, perfeito? Cada fonte. Chegamos agora no excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação, se eu estou na LOA 2021, eu trabalho com excesso de arrecadação 2021. E aí eu considero ou não a tendência do exercício. Eu acho isso aqui é teoria, certo? Se você estivesse até estudando para um concurso, isso aqui seria útil. Eu vou ser bem honesto com você. Na prática, eu acho muito perigoso, muito temerário um gestor tomar a decisão de abrir um crédito suplementar especial extraordinário, usando o excesso de arrecadação e usando a tendência do exercício positiva até o final do exercício. Apesar disso ser legalmente previsto na Lei 4.320, não recomendo isso, porque pode ser que a situação até o final do exercício se inverta, e aí o que você autorizou a gastar, você não tenha suporte orçamentário, e daqui a pouco o seu resultado primário vai ser negativo. Então, é o que eu disse para você agora há pouco. Eu prefiro ter um excesso de arrecadação, em termos gerenciais, e ter um resultado primário positivo, do que eu abrir créditos adicionais, usando o excesso de arrecadação, usando a tendência do exercício positivo. Lá na frente a receita não se confirma e aí eu tenho às vezes um excesso de gasto, gastei mais do que eu tinha de receita, eu tive um resultado orçamentário negativo. Não é excesso de gasto o nome técnico não, é resultado orçamentário negativo. Excesso de gasto seria a situação hipotética quando eu empenho além do que eu tenho de despesa fixada, uma situação praticamente impossível. Mas na verdade eu teria nessa situação um resultado orçamentário negativo, porque eu empenhei mais
do que eu tinha de receita arrecadada. Eu mandei gastar com base numa receita que eu não tinha arrecadado ainda, que eu só tinha ela prevista. Perfeito? E você deve deduzir do excesso de arrecadação os créditos extraordinários abertos. E aí sim você chega no excesso de arrecadação. Ou seja, as minhas fontes que eu mais usaria se eu tivesse como gestor seria superávit financeiro do exercício anterior, anulação de dotação, porque eu anulo essa dotação e reverto para outro local, operação de crédito e a próxima que a gente vai ver daqui a pouco, que é a reserva de contingência. O excesso de arrecadação não seria a minha primeira opção, mas você pode colocar na sua LOA se assim você desejar e você pode usar essa fonte durante a execução da LOA. E aí chegamos agora na reserva de contingência. A reserva de contingência ela pode ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais e para o atendimento no disposto da lei LRF, que é atender os riscos fiscais. Lembrando que a gente acabou de falar de riscos fiscais em algumas aulas anteriores, que na hora que você sabe, se você sabe que tem riscos fiscais, você tem que ter uma reserva de contingência pelo menos compatível com essas hipóteses, beleza? E temos uma sexta fonte que na prática dificilmente vai acontecer, que é, se a LOA for rejeitada, após a elaboração, o Congresso, após você enviar para o Congresso Nacional, após você enviar para o Legislativo Estadual Municipal, o Legislativo Estadual Municipal rejeita o PLOA. Uma situação praticamente impossível. Nunca tive conhecimento disso, mas se isso acontecer, todo aquele recurso que você tinha previsto para a LOA, até porque do outro dia ali, no outro ano ali já está, se você faz isso, se a LOA é rejeitada em 2020, lá em dezembro, você tem poucos dias para ter uma LOA funcionando em 2021. Então, praticamente é uma situação que não vai acontecer. Mas pode ser que aconteça a seguinte situação. A sua receita, ela volta como 1.000 e a sua despesa volta com 900. Ou seja, a LOA devolvida pelo Legislativo, ela volta R$1.000 de receita e 900 de despesa. Esses R$1.000 de receita e 900 de despesa foi por quê? Foi porque ocorreu alguma emenda dentro do Legislativo, o pessoal cancelou a despesa e não colocou a despesa no local. Muito improvável disso acontecer, porque normalmente ali é briga de foice. Se você cancela uma despesa, já tem uma despesa para entrar no local daquela despesa. Na verdade, o Legislativo ele briga para achar erros, para reestimar a receita em função do projeto enviado pelo Executivo. Perfeito? E aqui eu trouxe um exemplo de uma lei que abre um crédito suplementar no valor de 615 milhões. Você está vendo que tem um primeiro artigo com o valor total, você tem um artigo 2º que tem a fonte, superávit financeiro e anulação de dotação, o artigo 3º e o artigo 4º e acabou. Ou seja, eu te pergunto, qual é a necessidade dessa lei ter um decreto para regulamentar isso? Nenhuma. Mas se você não tem aquele artigo que eu falei na LDO, você vai ter que fazer um decreto, se você estiver no âmbito estadual ou municipal. E aqui é importante que quando você elabora um crédito, quando você publica um crédito suplementar, a gente estudou nas aulas anteriores que a LOA possui volumes e anexos. Quando você altera a LOA por meio de um crédito suplementar especial extraordinário, é importante que esses anexos, esses volumes que fazem parte da LOA, sejam atualizados nos anexos que compõem o crédito suplementar especial ou extraordinário. Perfeito? Pessoal, chegamos aqui no final dessa aula, sobre a qual falamos créditos adicionais. Mensagens principais. Primeiro, os créditos adicionais ocorrem na terceira etapa da LOA, execução. Por que eu trouxe para o curso de elaboração da LOA? Porque quando você elabora a LOA, um dos artigos você vai dizer está autorizado a abrir créditos suplementares até determinado limite e as fontes dos créditos adicionais são essas. Esse é o principal motivo. O segundo motivo é que durante a execução da LOA, você vai precisar elaborar projetos de lei que são um resuminho de uma LOA, que vão ter 3, 4 artigos, como a gente acabou de ver. E quando for feito isso, você vai precisar indicar a fonte e você vai precisar anexar a esse crédito suplementar especial extraordinário os volumes ou anexos da LOA que vão sofrer alteração. Dessa maneira, quando você abrir um crédito suplementar especial extraordinário, você precisa ter um controle paralelo dos anexos e volumes que foram corrigidos em função da abertura daquele crédito adicional. Perfeito? E a nossa dinâmica agora é a seguinte. Considerando as informações a seguir,
calcule quanto você possui de fontes de créditos adicionais para abrir no ano corrente. Aí eu trago aqui o seguinte, que um gestor de uma autarquia necessita de recursos adicionais para viabilizar um gasto público, não previsto no orçamento. Para tanto, ele solicitou um crédito adicional. Ao avaliar os recursos disponíveis, deparou-se com o seguinte. Aí ele fala aqui alguns dados, daqui a pouco eu volto. E aí eu quero saber quanto eu tenho aí para abrir de créditos adicionais. Então o que é que a gente vai fazer para não perder o nosso rito aqui de tratamento das resoluções? Eu vou te dar 10 minutos. 10 minutos é suficiente para fazer análise aí desse estudo de caso. Daqui a 10 minutos você despausa o vídeo e você verifica se a sua resposta vai bater com a minha. Então a partir de agora, valendo, dê pausa no vídeo, daqui a pouco você volta. Pronto, você já voltou, já tentou fazer a dinâmica e agora vamos resolver. Então você está vendo que a gente tem uma receita prevista até o mês de agosto de 140 mil e eu já arrecadei 180. Mas no restante do exercício eu vou deixar de arrecadar 20. Ou seja, eu vou ter um excesso de arrecadação aqui de quanto? De 180 menos 140, 40 mil, menos 20 mil, porque eu vou ter uma tendência negativa. Só que tem um detalhe. Eu abri um crédito extraordinário de 7 mil. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar 7 mil daqui e vou chegar em 13 mil. Ou seja, quem é o meu excesso de arrecadação oficialmente? 13 mil. Esse excesso de arrecadação, você vai pegar informações sobre arrecadação com a Secretaria da Fazenda ou de Finanças. Os créditos extraordinários abertos, é você que tem que ser responsável por isso, porque você é o responsável pelo orçamento. E aí você vai saber quanto você tem de créditos, quanto você tem de excesso de arrecadação para abrir créditos adicionais. Nesse caso, eu tinha um excesso de 40. A minha tendência do exercício até o final do ano era negativa em 20. 40 menos 20 ficou 20. Só que eu abri um crédito extraordinário de 7. 20 menos 7, 13. Fechado. Agora ele fala que você tem um superávit financeiro de 25 mil. Ele já te deu isso pronto. Então, superávit financeiro de 25 mil reais. Eu reabri um crédito de 15 mil. Se você reabrir um crédito de 15 mil, os créditos reabertos, que você tem essa informação, abatem do superávit financeiro. Então aqui eu vou ter menos 15 mil. E aí, sobra 10. Aí eu vou ter o quê? Um empréstimo de 20 e dotações não mais utilizáveis de 10. Então, operação de crédito, 20 mil. Anulação de dotação, igual a 10 mil. Se a gente somar isso tudo, aqui vai dar 53 mil reais. O que seria 53 mil? Seria exatamente o valor que eu poderia abrir de créditos adicionais no exercício corrente. Se fosse eu fazendo essa análise, eu tiraria quem? Eu ficaria com quem, basicamente? Eu ficaria com esse cara aqui, superávit financeiro. Eu ficaria com operação de crédito e anulação de dotação. Eu trabalharia com 40 mil. Esses 13 mil, teoricamente, tecnicamente, eles estão certos. Mas eu não trabalharia com esses 13 mil. Por quê? Porque o excesso de arrecadação é muito volátil. Então, voltando para cá para o nosso slide. Esses 13 mil, eu não trabalharia. Tecnicamente, é 53 mil. Mas pensando em fins gerenciais e evitando problemas e não vivendo no limite da vida, eu trabalharia com superávit financeiro, 10 mil, operação de crédito 20 e anulação de dotação 10. Eu trabalharia com 40. Mas se alguém falasse assim, mas tecnicamente eu poderia abrir 53 mil? Tecnicamente você poderia abrir 53 mil. Gerencialmente eu trabalharia no máximo com 40 mil. Perfeito, pessoal? Então, essa dinâmica já foi. Agora vamos para outra dinâmica. A dinâmica 20. Considerando as informações a seguir, calcule quanto você possui de superávit financeiro para utilizar. Então, esses dados aqui estão no slide, certo? Você está vendo aqui. Eu tenho aqui 1.100.000, certo? De despesas empenhadas e não liquidadas. Eu tenho 900 mil de despesas liquidadas e empenhadas em 2021. E eu tenho no caixa 2 milhões. Eu quero saber quanto é que eu vou inscrever de restos a pagar não processados, quanto é que eu vou escrever de restos a pagar processados e qual é o meu superávit financeiro em 2021. Então, a partir de agora, o que é que eu vou fazer com você? Eu vou te dar aí
mas esse aqui eu vou te dar 15 minutos. Daqui a 15 minutos você volta e você vai me acompanhar na minha resposta para ver se a minha resposta vai bater com a sua solução. A solução já está no próximo slide, então não olhe para o próximo slide. Tente resolver essa simulação, certo? Só olhando com os dados que estão nesse slide. O que eu quero deixar claro para você? O que é que a gente vai trabalhar nessa questão? Às vezes você tem dinheiro no caixa, mas esse dinheiro do caixa você não pode aplicar onde você quiser, porque aquele dinheiro no caixa ele está separado por fonte. Então, voltando aqui no nosso slide, você está vendo que desses 2 milhões, 700 mil é para a saúde, 800 mil é para a educação, 300 mil são outras fontes e 200 mil é que realmente é livre. Então, você não tem essa liberdade total para aplicar o dinheiro onde você quiser. Você tem que respeitar a classificação por fonte. Essa é a grande mensagem dessa dinâmica. Então, a partir de agora, pausa no vídeo. Daqui a 15, 20 minutos você volta e faz comigo aí a resolução de mais um estudo de caso. Beleza? Até daqui a pouco. Então, você voltou? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Já vamos aqui para a resposta. Eu tenho 700 mil na fonte saúde. Só que eu tenho 900 mil de despesa empenhada. Aí o que é que acontece? Se você tem 700 mil no caixa e você só tem 900 e você tem 900 mil de despesa a empenhar, empenhada não, a inscrever em resta a pagar, você só vai inscrever em resta a pagar 700 mil. Então o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho 900, só que eu só posso inscrever 700. O que é que eu vou fazer? Eu vou inscrever 500 mil de resta a pagar processados e eu vou inscrever 200 mil de resta a pagar não processados. Total, 700 mil. Que é justamente o que eu tenho no caixa aqui. Ó. Quanto é que eu tenho de superávit financeiro nessa área? 0. Aqui eu não tenho nada. Agora vamos para a educação. Na educação, eu tenho 800 mil. Quanto é que eu tenho aqui de despesas que podem ser inscritas em resta a pagar? Eu tenho 350 mil aqui e 250 mil aqui. Eu tenho 600 mil. Então, eu consigo escrever os 600 mil, sem nenhum problema. Eu escrevo os 600 mil e 800 mil menos 600 vai me dar 200. Então, esse é o meu primeiro superávit financeiro. Eu tenho um superávit financeiro de 200 mil em educação. Isso quer dizer que quando eu for abrir créditos adicionais nos anos seguintes, no caso 2022, eu só posso usar esses 200 mil se o meu crédito adicional suplementar, especial ou extraordinário for na área de educação. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. Agora eu tenho 300 mil em outras fontes. Aqui embaixo, slide. Eu tenho 300 mil em outras fontes. Desses 300 mil, eu tenho 150 mil aqui e 50 mil aqui. Ou seja, eu posso inscrever tudo, porque eu tenho capacidade financeira para isso. Então, eu escrevi 150 mil resta a pagar não processados e 50 mil resta a pagar processados. Sobrou quanto? 100 mil. Esses 100 mil, eles pertencem a outras fontes. Não quer dizer que está liberado. São outras fontes. Pode ser infraestrutura, pode ser cultura, pode ser segurança. Ou seja, eu não posso pegar esses 100 mil e aplicar onde eu quiser. Eu não posso pegar esses 100 mil e aplicar em saúde. Eu não posso pegar esses 100 mil e aplicar em educação. Eu tenho que aplicar esses 100 mil nas fontes respectivas desses 100 mil. Perfeito? E aí chegamos agora na fonte ordinária, que é a livre. Essa fonte livre, eu tinha 200 mil no caixa e eu tinha 200 mil de despesas que eu só empenhei e 100 mil de despesa empenhada e liquidada. O que é que acontece? Eu inscrevi em restos a pagar processados 100 mil e restos a pagar não processados 100 mil. Eu tive que cancelar restos a pagar não processados de 100 mil. Quanto é que sobrou de superávit financeiro? 0. Qual foi o meu superávit financeiro? 300 mil. Moral da história. Pergunta agora. Eu posso pegar esses 300 mil e aplicar em saúde? Negativo. Porque desses 300 mil, 200 mil eu só posso aplicar em educação. E 100 mil está vinculado a outras fontes que não são nem saúde, nem educação. Então, moral da história, não é porque você tem 300 mil de superávit financeiro que você vai aplicar esse superávit financeiro onde quer que você queira. Não. O superávit financeiro, ele permanece vinculado à fonte dos recursos. Perfeito? Então, pessoal, fizemos aí duas dinâmicas com propósitos diferentes. Uma para saber como calcular o volume que você tem de valores para abrir créditos adicionais. E a segunda dinâmica, como trabalhar com o superávit financeiro, porque o superávit financeiro, apesar de ser uma fonte sólida, uma fonte que eu usaria, ele tem essa limitação. Ele continua vinculado à fonte dos recursos. Isso também vale para anulação de dotação.
Isso também vale por excesso de arrecadação. Isso também vale para as operações de crédito. O superávit financeiro é o que a gente consegue demonstrar melhor. Mas isso serve para todas as fontes. Se uma fonte, se a origem do recurso era para a saúde, quando você anula aquela dotação de saúde, se aquela fonte só podia ser aplicada em saúde, quando você abrir um crédito suplementar especial extraordinário, aquele crédito que você abriu, indicando a anulação de dotação, deve permanecer vinculado à saúde. Perfeito, pessoal? Então, com isso, a gente encerra mais uma dinâmica, foram duas. Encerramos aqui a unidade didática 2. Com isso, a gente fecha os aspectos estruturais da LOA. E no próximo bloco, a gente começa, na próxima unidade didática, a gente entra nos aspectos fiscais. Como calcular os limites em educação, saúde, precatórios, gastos com legislativo, serviço da dívida. Um bloco bem interessante também. Fiquem com Deus e até a próxima.